Olá, pessoal. Bom dia. Espero que todos estejam bem, né? Que todos estejam vacinados também. Vou falar aqui com vocês sobre um tema bastante interessante que eu gosto muito, né? Que é a respeito da captação de recursos, né? Agradeço o convite do Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da Uva, o IAD, na pessoa da professora Deis, né? Uma grande professora, uma grande gestora também, e vim aqui para compartilhar um pouco do meu conhecimento, da minha trajetória, né, e do que eu tenho construído no terceiro setor, em específico, referente à captação de recursos. Então, o que a gente vai falar hoje é a respeito de como captar recursos para a sua organização, a sua entidade, né, a sua associação. Para esse ponto, eu queria antes me apresentar, né, para quem não me conhece, eu sou Pedro Sá, sou graduado em Gestão Desportiva e de Lazer pelo Instituto Federal. Hoje eu faço parte do time de captação de recursos da Nexo Investimento Social. Essa Nexo, ela é uma empresa de captação de recursos, né? Para além disso, faço parte do Instituto Sinergia Social, faço parte da diretoria, e lá a gente trabalha também com a questão de consultoria de gestão, né? Para além disso, eu já atuei como voluntário nas ações sociais de defesa dos órfãos, né, em abrigos de crianças sob a tutela do Estado, né? Já atuei em lar de idosos como voluntário também, e das pessoas em situação de rua, aqui em Fortaleza, Ceará. Eu estou em Fortaleza, né, por isso que a gente está falando aqui online, graças a essa tecnologia que a gente tem hoje de poder se comunicar de qualquer lugar. Já atuei na área administrativa pública, no Ministério da Saúde, né, na área de captação, de elaboração de projetos de lá. A gente fazia a avaliação e a habilitação dos projetos enviados pelas prefeituras daqui do estado do Ceará. Atuei durante 2 anos lá. Também atuei na iniciativa privada, em empresas na área de comunicação e atendimento ao cliente, e hoje integro a Nexo Consultoria, a Nexo Investimento Social, na parte de captação de recursos, né? Como consultor independente, eu já atuei com consultorias e assessorias na parte de projeto e captação de recursos também, né? Então, isso é um pouco do que eu tenho feito nos últimos anos, né, nessa construção da minha trajetória profissional. E quando a gente fala de como captar recursos para a nossa organização, a gente tem que entender primeiro qual o conceito que a gente tem de recursos, né? Então, aí seria interessante a gente estar próximo para eu poder ouvir vocês, mas se eu perguntar para vocês o que é que vocês entendem por recursos, alguns vão dizer que recurso é recurso financeiro, alguns vão dizer que recurso é material, é logístico, é estrutura, e alguns vão dizer que também pode ser pessoas, né, que no caso são os recursos humanos. Nessa visão, o que eu trago aqui de elucidação, né, de informação? Quais são os tipos de financiamento para projetos, né? Pensando nessa linha. Na captação de recursos, nós temos várias formas de direcionar os recursos para os nossos projetos e para a nossa organização como um todo. Quando a gente fala de captação de recursos, né, podem ser recursos materiais de pessoas ou financeiros. Os recursos materiais podem ser material de escritório, móveis, imóveis, né, equipamentos de informática, materiais de reforma ou construção, materiais didáticos, entre outros. Ou seja, a captação de recursos ela pode se dar para, ao invés de receber um recurso financeiro, você receber um apoio material. Quando você entra em contato com uma secretaria de esporte, por exemplo, e você apresenta o seu projeto de escolinha para a secretaria, pode ser que ela não tenha um recurso financeiro para financiar o seu projeto, mas pode ser que ela tenha lá no almoxarifado, no estoque, na área de equipamentos, materiais que sirvam para o seu projeto e que ela pode destinar ao seu projeto. Então aí você vai estar fazendo uma captação de recursos voltada a materiais que vão lhe atender e que você tem essa necessidade, certo? Então, nessa perspectiva, a captação de recursos materiais ela é uma captação de recursos, ela não deixa de ser uma captação de recursos, e ela vai contribuir justamente com o produto, digamos, meio ou produto final do que você precisa, né? Ao invés de você receber o dinheiro para comprar o material, para comprar o equipamento, você já recebe aquele equipamento, aquele material como destinação, né? Como doação.
O segundo ponto, né, que eu coloquei é a captação de recursos de pessoas, no caso, recursos humanos. E quando a gente fala referente aos recursos de pessoas, a gente fala da questão dos programas de voluntariado, né, com o foco na doação do conhecimento técnico, do capital intelectual que a pessoa tem, bem como serviços gratuitos por parte de pessoas que são engajadas com a causa. Pedro, me dê um exemplo. Tem pessoas que doam o seu conhecimento técnico para instituições, né, da sociedade civil, né? Ou seja, eu, por exemplo, durante muito tempo eu fui voluntário como consultor em uma organização daqui de Fortaleza, e eu era consultor técnico voluntário. Eu dava o conhecimento que eu tinha de forma gratuita, de forma voluntária para a instituição, contribuindo na área de projetos dela. Então, isso é uma forma de captar também recursos. Você tem um programa de voluntariado, onde você, dentro desse programa, você consegue trabalhar a potência de cada voluntário, agregando valor àquela atividade que você consegue desenvolver na sua organização, né? Tanto atividades técnicas que você pode ter, como também atividades mais operacionais, ou seja, vai ter um mutirão, você é líder de uma associação comunitária e quer fazer a reforma da associação, do espaço físico, então você vai lá, convoca um mutirão, e essas pessoas vão estar lá voluntariamente, doando o seu tempo, doando a sua boa vontade, né, para contribuir para o desenvolvimento daquela associação, no caso, referente a essa estrutura de reforma, né? Mas isso é uma possibilidade também de captação de recursos, principalmente voltado à perspectiva do social, que é a perspectiva que o terceiro setor trabalha, certo? E por último, mas não menos importante, a gente fala do financeiro, né, que é o calcanhar de Aquiles de, digamos, 99% das organizações da sociedade civil, né, as associações, as fundações, né, as ONGs, digamos assim, né. Então, os recursos financeiros, eles compõem vários tipos de captação. Pode ser doações pontuais, uma pessoa, né, viu que você estava fazendo uma campanha pontual de arrecadação financeira e foi lá e doou. Podem ser doações recorrentes, né, onde a associação ou a instituição ou a fundação ela tem um programa interno para desenvolver uma captação de recursos todo mês com pessoas físicas, né, ou seja, ela tem uma gama de doadores que mensalmente doam um valor fixo, né, de 20, 10, 30, 40 reais, né, isso vai depender do programa de captação da organização, né. Existem as leis de incentivo, né, são as mais difundidas, né, logo mais à frente eu vou falar um pouco delas, né, que são com base nas deduções de impostos, né, deduções fiscais de empresas e também de pessoas físicas, né. É interessante salientar que pessoas físicas podem doar por meio da lei de incentivo, né. Recursos próprios, ou seja, quando uma empresa, ou então quando um financiador ele tem um recurso destinado já dentro do orçamento dele para fazer doações, ou então para apoiar projetos, ou então para apoiar organizações, né. Para além disso, existem as premiações, gratificações de embaixadas internacionais, né, que é algo que hoje não é tão divulgado, mas existem, né, no caso, as embaixadas americana, japonesa, né, europeia, dependendo do país, eles têm programas de grants, que são chamados grants, que são gratificações, que são incentivos para desenvolver projetos, né, pequenos projetos ou médios projetos, voltado para o intercâmbio da cultura entre os países, né. Para além disso, a gente conhece as emendas parlamentares, né, que são provenientes do parlamento, né, dos deputados federais, estaduais, né, das câmaras e das assembleias, né. Nós temos o programa governamental de cooperação técnico-financeira, no caso, você pode estar fazendo o que era antigamente chamado de convênio, né, com o poder público, com a União, com o Estado ou com o município, né, nessa cooperação técnica ou financeira, e financeira também pode ser os dois,
né, para desenvolver projetos ou políticas públicas que venham a apoiar o poder público naquela linha de atuação que ele incentiva, né? Além de outras fontes de recurso mais autônomas, como, por exemplo, os eventos beneficentes, os bazares, as vendas diretas de produtos ou serviços e também as vaquinhas virtuais. Como a gente viu aí, a captação de recursos financeiros ela tem uma gama imensa de possibilidades para as associações. E aí você tem que entender como que você faz para poder escolher a sua frente de atuação e focar naquilo. Falando um pouco das leis de incentivo, a gente tem aqui as leis federais de incentivo, que foca na dedução do imposto de renda, né, que você consegue suporte, você consegue destinação fiscal pela lei do esporte, a lei da cultura, que é a antiga Rouanet, né, do audiovisual, que está integrado nessa lei da cultura, né, são duas leis que são irmãs. Tem o PRONAS, que é de acessibilidade, e o PRONON, que é referente à oncologia, que trabalha projetos voltados com o tratamento do câncer ou com pesquisa e desenvolvimento referente ao câncer. Na lei de incentivo estadual, o padrão é que se tenha uma lei estadual de esporte e de cultura, referente às leis de incentivos estaduais, certo? Então, a maioria dos estados possuem leis de esporte e de cultura, leis de incentivo, né? E leis de incentivos municipais. Nas leis estaduais, o governo ele dá a destinação do recurso por meio do ICMS, que é o Imposto sobre o Produto Comercializado, né? Geralmente, empresas que vendem produtos pagam ICMS e uma porcentagem desse ICMS ele pode ser destinado por meio da lei de incentivo estadual para projetos de esporte e de cultura. Na lei municipal, da mesma forma, porém, o imposto que é pago ao município é um imposto sobre serviço, que é o ISS. Então, esse ISS, que é pago pelas empresas, ele pode ser destinado uma porcentagem, de acordo com o município, né, para leis de incentivo, né? Tem municípios que têm leis voltadas para a cultura e tem municípios que têm voltado também para o esporte, né? Não sei se é o caso de Sobral, né? Eu desconheço se ele tem lei de incentivo municipal, mas para o estado do Ceará a gente tem a lei de incentivo estadual de esporte e de cultura, tá certo? E também, por último, os fundos de direito, né, que no caso eles também trabalham com o imposto de renda, que é o fundo do idoso, né, na esfera nacional, estadual e municipal, e o fundo da infância e da adolescência, também chamado de FIA, né, que também é na esfera federal, estadual e municipal, né. Visto isso, eu trago 5 dicas que geralmente a gente precisa seguir para conseguir captar recursos para nossa organização, né? Você viu que tem várias possibilidades, várias frentes de atuação que você pode estar atuando com a sua organização, mas para isso tem 5 dicas que eu acabei trazendo para vocês, bem práticas, na verdade, que podem te ajudar a sistematizar a sua ideia, o seu projeto e conseguir levar para um potencial financiador. Primeiro, é importante que você tenha o seu projeto ou a ideia sistematizado no papel e com um planejamento sério e viável. Você precisa ter algo em mãos para poder iniciar uma negociação com quem quer que seja, né? Você não vai conseguir chegar numa empresa, numa indústria, né, numa iniciativa privada, para pedir apoio se você não tiver o que oferecer, né? E para a gente poder oferecer, a gente tem que ter algo por escrito, né, para poder apresentar, para poder mostrar, para poder explicar como que vai ser esse projeto, ou essa ideia, ou essa parceria. Mas tudo isso tem que estar minimamente estruturado, né, desenhado, escrito, né, para que você mesmo não se confunda na hora de apresentar também. Então, ter o seu projeto, ter a sua ideia no papel é super importante, né? Não esqueça
desse ponto. O segundo é você conhecer quem você vai pedir, né? Ou seja, pesquise empresas que atuam em áreas relacionadas ao seu interesse. É importante que você pesquise empresas que já tenham histórico de investimento social naquele tipo de projeto ou iniciativa que você deseja implementar, né? Então, não adiantaria eu levar um projeto de atividade esportiva para criança e adolescente para, digamos, uma empresa de bebidas alcoólicas, né? Será que é da política de investimento da empresa apoiar projetos nessa perspectiva? Será que para a organização é interessante ela ter o apoio de uma empresa que trabalha com um produto que teoricamente é proibido para aquele público-alvo dela, né, que é a questão da bebida alcoólica, se uma instituição trabalha com criança e adolescente, né? Então, são detalhes que você, enquanto captador de recursos, enquanto gestor da sua organização, é importante você ter mapeado, você ter em mente, e principalmente saber quais são as empresas que atuam naquela linha que você quer levar o seu projeto. Porque aí você não vai estar queimando cartucho, você não vai estar perdendo tempo com uma empresa que você acha que talvez dê certo, né? Porque você viu que ela investe, mas você não sabe no que ela investe, você não sabe qual tipo de investimento ela faz, se ela tem como investir via lei de incentivo, se ela tem recursos próprios, né? Então, hoje a gente tem uma ferramenta muito bacana, que é a internet, que nos ajuda a ter acesso a muitas informações que há algum tempo atrás a gente não tinha, né? Que o captador de recursos, antes ele tinha que ligar, né, na empresa, né, solicitar uma reunião, ir lá na empresa, correr atrás, conhecer. Então, hoje a gente tem tudo muito mais digital, o que favorece esse trabalho de prospecção e de conhecimento. Então, pesquise empresas que atuam na área que você quer desenvolver o seu projeto, a sua iniciativa ou as ações da sua organização. Isso é importante. Terceiro, conheça a empresa para a qual você vai pedir patrocínio ou apoio, que faz parte também da segunda dica. A segunda dica, ela fala que você tem que entender quais são as empresas que atuam naquela linha que você quer, aquele financiamento, aquele apoio. E essa terceira dica diz: mapeou as empresas, veja quem ela é, qual é a cultura, qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores, se ele tem um programa interno de política, de conduta, né, de investimento social, se existe um setor específico para isso, se é o setor de marketing, de comunicação, se existe o setor de responsabilidade social. Hoje a gente fala muito em ESG, né, que é o princípio da gestão que envolve governança, o social e o ambiental. Então, é importante buscar por esses termos dentro da empresa também, para você entender qual tipo de política que ela tem buscado desenvolver nessas frentes de atuação. Então, quando você for conversar com uma empresa sobre esse assunto, é muito importante você conhecer antecipadamente o perfil da empresa, quais são os seus produtos ou os seus serviços, né? Quais são os objetivos dela e o público-alvo do negócio, porque aí, com base nisso, quando você for apresentar a sua ideia, você vai poder apresentar uma ideia que ofereça retornos úteis para o patrocinador. E aí ele consegue se interessar mais na sua proposta, porque não adianta você chegar numa empresa multinacional e dizer que a única contrapartida que você vai dar vai ser uma postagem de agradecimento na sua página da rede social que tem 500 seguidores. Para ela vai valer a pena? Não. Então, se ela investe em uma área específica, que tipos de contrapartidas o seu projeto pode estar levando para essa empresa, né? Para essa organização? Essa é a terceira dica. Conheça quais são as empresas que você está chegando para negociar, para apresentar, para prospectar, né? Isso é importante para você ter um processo de captação e de fechamento de parcerias ou de apoio mais assertivo, né? Outra coisa, se preocupe com a apresentação da proposta, né? Não adianta você fazer um ótimo planejamento, sério, viável, se ele não tiver uma apresentação física que capte a atenção do possível patrocinador. A apresentação do seu projeto ela tem que ser clara e pontual,
né, de modo que a pessoa possa ler rapidamente, ou seja, muito mais visual do que escrito, né? A gente pode utilizar a ideia dos slides, né, nesse sentido, porque ele demonstra que você se dedicou à preparação de uma apresentação, né? E se a apresentação da proposta já foi feita com seriedade e profissionalismo, é mais fácil do patrocinador acreditar que o evento ou o projeto vai ser dirigido da mesma forma, né? Com seriedade e profissionalismo, né? Então, é interessante você, se você não sabe montar uma apresentação no PowerPoint, né, você falar com um design gráfico, com uma pessoa de comunicação que possa desenvolver uma apresentação, digamos que padrão para o seu projeto, mas que ela seja agradável aos olhos, que ela atraia a atenção, né, que ela seja chamativa e que ela consiga se vender. A gente tem que pensar na apresentação comercial como se fosse algo que eu não precisasse estar lá para a pessoa entender o que o meu projeto quer falar. Vocês compreendem? Então, a apresentação comercial ela tem que falar por si só. Quem é o seu público-alvo, qual é a proposta do projeto, que tipo de metodologia é aplicado no projeto, né, o que você oferece de benefícios, né, o que a empresa vai ter de contrapartida. Então, são princípios que permeiam, né, uma apresentação comercial, né, que entra aqui no segundo item, aliás, perdão, no quinto item dessa dica que eu trago para vocês, né, que é a quinta dica. Você tem que mostrar claramente os benefícios que o patrocinador vai ter. Se ele não enxergar benefício de retorno do investimento no seu projeto, ou na sua ação, ou até mesmo na sua organização como um todo, eles não vão apoiar a sua causa. Porque as empresas hoje, todos os dias estão recebendo e-mails, todos os dias estão recebendo ligações de várias organizações atrás de apoio. Então, se você não conseguir demonstrar para ela que ela vai ter um benefício diferencial de outras organizações, né, você só vai ser mais um dentro da lista de ligações ou dentro da lista de e-mails que chegou na caixa de e-mail deles, né? Então, é importante para o patrocinador, para ele, o que mais interessa é saber o que ele vai ganhar em troca, se patrocinar o seu evento, o seu projeto, a sua organização. Afinal, a parceria só funciona se os dois lados tiverem benefícios. Então, quando a gente for fazer uma apresentação comercial, a gente tem que deixar claro o que você pode oferecer para o patrocinador. Se é mais visibilidade, se é visibilidade na mídia, se é a promoção da marca, se é uma perspectiva de um aumento de vendas, se é direcionamento de clientes para o negócio dele, se é a divulgação dos produtos que ele vende junto à sua organização. Então, tudo isso na hora de você fechar uma parceria, de você solicitar um recurso para uma organização, isso se faz imprescindível. Você saber o que a sua organização pode oferecer de contrapartida para uma empresa. Depois de apresentar essas vantagens do patrocinador, você pode mostrar objetivamente como que ele pode contribuir. Ou seja, deixar claro se o seu projeto tem cota de patrocínio, se a sua organização, se o seu evento tem cotas de patrocínio, você deixar claro para ele qual é a cota que ele pode escolher e, de acordo com aquela cota de patrocínio, o que ele vai ter, né, de contrapartida. Isso a gente vê muito em eventos esportivos, né, quando a gente está lá assistindo na TV a corrida, meia maratona, maratona, que existem as premiações, lá atrás, no backdrop, como é chamado, que é o telão que fica atrás do palco da premiação, a gente vê as logomarcas de empresas que foram financiadoras daquele evento. Algumas aparecem mais vezes, ou em tamanho maior, e outras aparecem menos vezes ou em tamanho menor. Pedro, por que acontece isso? Justamente por isso. Existe um plano de cotas de patrocínio, e dentro desse plano, ele especifica, se você investir até tantos R$ 1.000, a sua logomarca vai aparecer no backdrop, no tamanho X por Y, né, e em tantas cópias. Se você investir 2 vezes R$ 1.000, né, você vai ter isso, mais isso e algo a mais, né? Ou seja, o plano de patrocínio, né, ele tem que prever uma divisão justa, né, e válida para quem for investir naquele projeto, naquele evento,
né? Ou naquela ação que você está buscando apoio, né? Seguindo a quinta dica, o ideal é que você receba o incentivo financeiro, quando você está fazendo essa questão de benefícios de contrapartida. Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível, né? Portanto, ofereça outras opções de recursos que o patrocinador pode oferecer, como uma atração relacionada ao evento, impressão de materiais gráficos, se for, por exemplo, você estiver solicitando um apoio para uma gráfica local, né, uma gráfica offset, que tem uma estrutura maior e que para ela talvez seja muito mais fácil imprimir e gerar o seu conteúdo gráfico do que investir com o dinheiro, né? Presentes de lembrança para os convidados, notícias em veículos de comunicação, né, se você estiver falando com uma emissora de rádio e televisão, né? Tudo isso podem ser contrapartidas que ela pode te dar como apoio, como patrocínio, né, porque é um serviço que está dentro do escopo dela, que ela geralmente cobra para poder prestar, mas que para a sua organização, o valor que ela cobraria, ela estaria doando em forma de serviço para você. E isso pode ser com qualquer empresa. Agora, tudo isso tem que ser acordado, tem que ser alinhado, né, para que todos saibam qual é o papel de cada um. Então, lembre-se que pedir patrocínio não é pedir favor, né? Eu já vi muitas organizações chegar para pedir patrocínio para empresas como se estivesse pedindo favor. E a gente não deve encarar dessa forma. A gente não deve encarar a solicitação de patrocínio como um pedido de favor da empresa. Deve ser encarado como um negócio. O patrocínio ele é um negócio para a empresa e também para a organização, que gera vantagens para os dois lados, né? E, portanto, ele tem que ser planejado de forma realista, né? Objetiva também e profissional. Então, para essa perspectiva de solicitação de patrocínios, de apoios, é importante que você utilize essas dicas, né? Prepare uma proposta bem eficiente, bem objetiva e que tenha muito mais chance, porque você tendo uma proposta objetiva, clara e eficiente, que foi bem planejada, a chance de sucesso de você fechar uma parceria ela é muito maior, né? A chance de você captar mais patrocinadores também, ela é muito maior, né? Pedro, bacana, eu entendi que a gente tem várias fontes de recurso, que existe formas de apresentar o meu projeto, a minha ação, o meu evento, né, para um patrocinador. Mas como que eu sei o que é o melhor para mim? Como que eu vou saber qual é a melhor estratégia, qual é a melhor fonte de recurso, né? Se eu escolho uma doação pontual, uma doação recorrente, se eu faço uma vaquinha online, se eu invisto para escrever um projeto numa lei de incentivo, como que eu decido, né? Essa pergunta ela é interessante porque leva a gente a refletir sobre alguns pontos da organização, pontos internos. Por exemplo, o que eu quero fazer, né? Ele precisa de quanto de dinheiro? Eu quero financiar o ano corrente da minha organização. O ano corrente da minha organização, eu preciso de quanto para manter a minha organização aberta e funcionando com todas as atividades no seu máximo de capacidade? Eu preciso de quanto? 200 mil? 400 mil? 500 mil? R$ 1 milhão? A partir do valor que a gente precisa, principalmente do valor mensal e do valor anual, a gente vai poder mensurar que tipo de estratégia a gente vai utilizar e escolher para a nossa atuação profissional, né, dentro da parte de captação de recursos. Segundo, o alcance dessa ação. É uma ação que ela tem um alcance apenas interno para o nosso público de profissionais? É uma ação que ela tem um alcance externo para os beneficiários, né? Ela tem um alcance comunitário que, para além dos beneficiários, vai favorecer o entorno onde a organização está inserido, né? Ela é regional, ela é municipal. Qual é o alcance desse projeto, dessa ação? Porque a dimensão do alcance também vai dizer até onde você pode ir com a captação também, né? Que estratégias vão estar alinhadas ao tipo de atuação que você vai querer com aquela ação, com aquela atividade ou com aquele projeto. Outro ponto que você deve considerar na hora de escolher a estratégia, a duração.
você tem que entender se é uma ação pontual de um evento de 1, 2 ou 3 dias, né? Ou então de meio período, como pode ser um workshop, um seminário, ou se é algo de 6 meses, de 12 meses, de uma extensão longa de período. Por quê? Porque, de acordo com o tempo de duração, você também vai ter que mensurar as fontes de recurso, né? É muito mais fácil você entender se você pode fazer uma campanha pontual para um evento que vai acontecer daqui a um mês, né? Do que você querer escrever uma lei, um projeto para uma lei de incentivo, para poder submeter para avaliação, para poder captar o recurso, para poder fazer o processo de replanejamento do plano de trabalho, para fazer esse evento daqui a um mês. Ou seja, não existe tempo viável para isso. Então, a partir do tempo que você tem para realizar, né, que a gente chama de planejamento, né, para o tempo que vai durar o seu evento, o seu projeto ou a sua ação, a gente escolhe as melhores estratégias, né? Então, isso é importante você ter mapeado dentro da sua perspectiva na hora de você desenhar o seu plano de captação como um todo, né? Seja ele mensal, seja ele anual. E, principalmente, você tem que levar em consideração o impacto dessa ação, né? O impacto da proposta que você vai estar desenvolvendo para esse trabalho na hora que você for desenhar a sua estratégia. É o impacto local? Ele tem um impacto regional? O impacto dele é grande? Porque a partir do impacto mensurado, você pode também direcionar esse projeto para algumas fontes onde, por exemplo, empresas vão querer vincular a sua imagem e a sua marca a esse projeto, né, porque ele vai ter um alto impacto. Ou seja, se é um projeto apenas de uma ação de limpeza das praias, ou então vamos fazer a reforma da pracinha do bairro, né, o impacto dele ele é menor, porque ele é local, ele vai impactar basicamente o entorno da pracinha, dos residentes e, de certa forma, o bairro como um todo, né? Então, o impacto dele para grandes empresas já não é tão interessante. Mas, por exemplo, para empresas locais que estão inseridos naquele bairro, já pode ser uma outra perspectiva, né? Talvez as empresas locais elas tenham muito mais interesse em apoiar esse tipo de atividade, né, doando material, as tintas, os pincéis, ou até mesmo dando o recurso para apoiar na sua ação, do que uma empresa grande. Isso vai depender, né? E para isso você tem que conhecer quem você vai estar pedindo o seu apoio. Mas para isso você tem que também saber qual é o impacto da sua atividade, né, para a sociedade como um todo, né? Então, se a gente levar em conta esses 4 fatores, que é o custo, seja ele mensal ou anual, do que a gente quer desenvolver, o alcance do nosso projeto, a duração e o impacto, a gente vai ter muito mais assertividade na hora da gente escolher a nossa estratégia para poder desenvolver essa captação de recursos, né? Seja ela a longo prazo, médio ou de curto prazo. E aí, quando você identificar a melhor estratégia, você pode utilizar um plano de ação. Geralmente, para planos de ações, eu indico uma ferramenta chamada 5W2H, que são essas perguntas que estão na tela. É uma sigla em inglês, mas que, na tradução, a gente entende como o que você quer fazer, que é o objetivo ou a meta, por que você quer fazer, no caso, qual é o motivo ou o benefício que isso vai trazer, quem irá fazer essa ação ou essa atividade, quanto vai custar para se desenvolver, né? E aí quanto pode ser o custo financeiro ou de tempo, né? Como vai ser feito, ou seja, aí a gente envolve uma questão de metodologia da atividade ou do processo, um passo a passo que se tenha que fazer, quando será feito, que aí a gente tem a ideia de prazo, de tempo, né, ligado a um prazo limite ou então um período especificado que vai acontecer essa atividade, e principalmente onde, né, que no caso é, onde que vai ser? Vai ser na sede da associação, vai ser em espaço aberto, vai ser numa sala alugada ou emprestada, vai ser no auditório da prefeitura, né, vai ser no centro de eventos e convenções. Tudo isso tem que estar mapeado dentro do seu plano de ação
para que a pessoa responsável possa saber minimamente o que ela vai desenvolver, e você, enquanto gestor daquela ação, daquela atividade, você tenha como acompanhar esse processo de execução e monitorar, né, o que é que cada um está fazendo, quem é que está responsável por qual atividade, qual o passo em que se encontra essa atividade, né? Então, o plano de ação, ele é essencial para você poder acompanhar a estratégia que você quer desenvolver de captação de recursos, né? Então, essa é uma outra ferramenta que eu deixo para vocês como dica, né? Esse material que eu apresentei aqui, eu vou passar para a organização do evento, depois eles podem disponibilizar via e-mail ou no site, né? Então, vai ficar para vocês consultarem, quem quiser, né? E essa é uma ferramenta super, super necessária para quem é gestor, seja da área administrativa ou de captação de recursos, certo? E aí, quando a gente tem a possibilidade de captar recursos, a gente tem que saber onde que a gente vai buscar as informações, né? Então, quando eu comecei na área de captação de recursos, eu ficava um pouco perdido porque eu não sabia onde procurar as empresas, onde procurar as oportunidades. Então, para a gente saber, né, sabermos que oportunidades nós podemos abraçar, nós temos que saber onde procurar, né? Uma frase que eu sempre ouvi de um empreendedor é que a informação que você não tem pode estar te prejudicando, né? Então, eu sempre levei isso na minha mente como uma forma de me motivar a sempre estudar mais, a pesquisar mais e a buscar informações que possam me ajudar naquilo que eu faço, né? Então, existem oportunidades bacanas que você pode estar aproveitando para ter acesso às oportunidades que aparecem, né? Uma delas é por meio de networking, você construir uma rede de contatos de pessoas que atuam em áreas correlatas, que atuam em áreas parecidas ou em áreas do seu interesse, né? E plataformas de editais. Nessa questão de networking, como que a gente pode fazer networking? Na nossa agenda de contatos, né? Se eu abrir o meu celular hoje, eu acho que eu tenho em média uns 800 contatos salvos, né? Muitos de amigos, mas muitos também de profissionais, né, de gestores e de parceiros que em algum momento eu tive a oportunidade de trabalhar junto ou de conhecer e que eu sei minimamente em que ele trabalha e como que eu posso contribuir na rede dele e como que ele pode contribuir na minha rede. Grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, eles também são bons, né? Eu tenho alguns grupos focados para o terceiro setor, né? Um deles é o grupo de trabalho da Frente Parlamentar do Terceiro Setor, que a gente trabalha com a defesa de medidas e ações junto à Câmara dos Vereadores daqui do município de Fortaleza em prol do terceiro setor, né? Então, pode ser uma iniciativa que pode ter em Sobral também, né? E em outros municípios, né? De forma estruturada, né? Que é a união das organizações para um benefício comum, né? Que é a melhoria das condições de desenvolvimento das atividades das organizações, né? E formações e eventos, né? Rodas de conversa, palestras, seminários, eventos como esse que vocês estão participando hoje. É super interessante, você pode olhar para o seu lado esquerdo, para o seu lado direito e ver que você não está só, apesar de hoje a gente ter as restrições ainda referente à pandemia, ao Covid, a gente tem a possibilidade de se relacionar com pessoas no ambiente que a gente está, onde a gente pode gerar um relacionamento, né? Então, uma das oportunidades que vocês têm é de gerar parceria com outras organizações locais de onde vocês estão. Porque quando a gente se dá as mãos para desenvolver um projeto junto, uma atividade junto, isso tem muito mais chances de dar certo. Quando os dois entendem o propósito e trabalham em prol desse propósito, né? Então você pode olhar para o seu lado e ver quem é que está do meu lado, né? Será que na hora do intervalo eu posso ir lá e chamar ele, me apresentar, falar de qual organização eu sou, o que é que eu faço, tentar conhecer? E networking não é só ter um contato salvo na agenda, é manter um relacionamento, né? É você estar em constante contato com essas pessoas,
né, mandando informações, compartilhando dicas, você mesmo conversando, né, para entender como que a pessoa está. Se você tem uma dúvida, você sabe que aquele parceiro ou aquele contato que você tem atua naquela área específica, chegar e tirar uma dúvida, chamar, ligar, mandar uma mensagem, isso é manter relacionamento. E aí, dentro do networking, a gente tem uma visão muito de, vou salvar o contato do fulano porque ele é o secretário do governador, então quando eu precisar posso falar com ele. Não é assim. É importante que você construa um relacionamento com essas pessoas para quando você também precisar, você conseguir chegar nelas. E mais ainda, você estar disponível para servir. A gente constrói relacionamentos quando a gente está disposto a servir, a ajudar, né? Então, eu estou investindo, por exemplo, no meu relacionamento com o Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da UVA, quando eu me disponibilizo para um momento como esse, que para mim é super gratificante, né? É super prazeroso falar do que eu faço, falar das estratégias, dos estudos que eu faço, desse trabalho que a gente desenvolve de captação. Para mim é super prazeroso. Eu gosto de compartilhar essas informações porque eu sei que falta algumas informações para as organizações da sociedade civil, né? E quanto mais a gente conseguir ampliar o portfólio, né, o repertório das organizações referente a conhecimento, melhor elas vão poder se estruturar para poder desenvolver suas ações e protegerem suas causas, né, trabalhar em prol das suas causas. Então, isso é super interessante, né? Que você possa saber o que você tem a oferecer e deixar claro para as pessoas, para os seus contatos, para os seus parceiros, que você faz aquilo e que você pode estar contribuindo com aquilo que você faz em prol dos outros, né? Hoje a gente vive num momento que não deve mais existir competitividade, muito menos nas empresas privadas e menos ainda nas organizações da sociedade civil, né? Então é importante a gente ter isso também em mente, né? Então eu deixei aqui algumas dicas de plataformas de editais, ou seja, que periodicamente tem editais sendo divulgados, né, de recursos próprios ou de premiações ou leis de incentivo, né? Recomendo muito o Prozas, porque ele é uma plataforma das que eu conheço a mais estruturada, a mais bem desenhada, onde você pode criar o perfil da sua organização, né, e acompanhar semanalmente os editais que são lançados, né? Tem grandes editais que são lançados, tem grandes editais que são abertos por lá, e pode te ajudar, de certa forma, a entender também o movimento das empresas, dos patrocinadores para as organizações, né? O que é que eles cobram mais, o que é que eles querem, né? Porque é um dos sites que eu acompanho que ele tem mais informações completas a respeito desses processos, né? Ou seja, ele faz realmente a ligação da organização com a empresa, né? Com os patrocinadores. Então, como dica de plataformas, né, eu deixo essas que estão listadas, né? São as mais conhecidas, né? As que eu conheço e as que eu já utilizei, né? E para a gente fechar, né? Para vocês saírem daqui com um checklist, né, do que vocês podem apresentar para um patrocinador. O que não pode faltar? Quem é a organização? Quais são os objetivos do projeto ou da iniciativa que você está querendo prospectar um patrocínio, um apoio, né? Como que esses objetivos se relacionam com a cultura da empresa e os seus valores, o benefício do investimento social que a empresa vai fazer para o público atendido, quais são os indicadores que o seu projeto, né, a sua organização vai acompanhar, ou seja, que vão ser prioridades no monitoramento dessa ação ou desse projeto, né? Empresas hoje, elas querem saber de indicadores, elas querem saber como que você vai mensurar o impacto daquilo que você está propondo, né? Então é importante você ter isso dentro da sua proposta comercial e principalmente dentro do seu projeto. Outro ponto, plano de mídias ou um plano de comunicação. É importante sempre o seu projeto ter isso estruturado, né? E qual o impacto esperado a partir da realização da sua ação, do seu projeto, ou da frente que você está querendo abrir. Ou seja, o que é que eu quero trazer de benefício, o que é que eu quero trazer de impacto a partir do que eu estou propondo, né? Então, numa proposta comercial, é interessante que você tenha tudo isso, né? Como eu falei, ela tem que se falar, ela tem que se comunicar por si só.
que ela não precise de uma pessoa para ler ela para o patrocinador, que ela seja uma apresentação autoapresentável, né, para não ficar muito redundante. E com essas dicas, de posse dessas informações, né, a gente teve aqui um momento bem breve, bem simples, né, mas eu acredito que muitos vão sair daqui diferentes de como entraram, né, podem sair com um pouco mais de dúvidas, é normal, mas também vão sair com possibilidades, né? Então, se você, a partir desse momento que a gente teve aqui, já conseguiu vislumbrar uma oportunidade, uma estratégia para captar recursos para a sua iniciativa, para o seu projeto ou para a sua organização, se ela já é formalizada, né? Que bom, eu consegui atingir o meu objetivo aqui nesse momento, né? Então, de posse dessas informações, você já pode começar a ensaiar as suas primeiras captações de recursos de forma mais profissional e mais técnica, né? Sem perder o toque da sensibilidade da causa que você defende, se é da infância, se é do idoso, se é do meio ambiente, se é da proteção de direitos, né? Se é da defesa dos animais. Mas lembre-se, saber e não fazer é ainda não saber. A gente pode estudar o quanto for, a gente pode fazer milhares de cursos, mas se a gente não partir para a prática, se a gente não testar, se a gente não der a cara a tapa, a gente não vai saber efetivamente como que faz, né? Então, saber e não fazer é ainda não saber. A gente precisa da prática para poder aplicar a teoria, né? Ninguém vive da prática sem teoria, ninguém também vive da teoria sem a prática. Elas têm que andar lado a lado. Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse momento, né? A nossa equipe vai abrir aí para perguntas, né? E eu vou ficar disponível para acompanhar vocês e tentar responder as perguntas que surgirem desse momento, tudo bem? Eu agradeço a equipe do Instituto de Apoio ao Desenvolvimento da UVA, aos meninos da comunicação e daqui do planejamento do evento, que deram todo esse suporte para eu poder estar aqui hoje falando com vocês, né? E agradecer a oportunidade. A gente está falando aqui sobre captação de recursos, né, sobre iniciativas de captação para organizações, que é uma área muito bacana e que eu gosto de trabalhar, tá bem? Muito obrigado e tenha um ótimo dia.